Graça e paz. 19º dia da oração por uma vida de obediência e fidelidade. Queridos, quero abordar o seguinte tema com a seguinte pergunta: como você tem enfrentado as adversidades? Como nós temos enfrentado as adversidades? Quero ler com você o texto de Daniel 6, do 10 ao 17. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei prontamente respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e ele trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu anel selo e com anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Refletimos ontem, queridos, na meditação de ontem, sobre a inteireza do coração de Daniel, mesmo vivendo num reino corrupto. Hoje devemos continuidade ao observar sua postura destemida que o levou a enfrentar a morte para não desistir do seu compromisso de fidelidade a Deus. Daniel não mudou sua rotina depois que soube do decreto do rei. Ele fez o que costumava fazer: orava 3 vezes ao dia e se ajoelhava agradecendo a Deus. Daniel ainda era escravo, mesmo sendo supervisor, portanto, não tinha os direitos de uma pessoa livre, mas ainda assim manteve-se íntegro e fiel a Deus. Daniel não foi perseguido por ser um corrupto, por prejudicar a vida de outras autoridades. Ao contrário, foi perseguido pela inveja daqueles que se incomodavam com sua integridade e sucesso como governador. O rei Dario caiu na armadilha dos bajuladores e acabou sentenciando Daniel à morte na cova dos leões. Quando ele percebeu que tudo era uma artimanha contra Daniel, ficou profundamente angustiado, pois conhecia a vida de Daniel e sua leal contribuição ao império. Mas é fato que a sentença já havia sido assinada por ele e não era possível ser revogada. Daniel não foge, não pensa em justificar suas atitudes ao rei, pois desde pequeno aprendeu a importância de ser íntegro, honesto, temente e fiel a Deus. Mesmo que as circunstâncias tenham mudado, Daniel continuou a fazer o que sempre fez. Alguém disse que a primeira cova dos leões na vida de Daniel foi seu quarto secreto de oração. Lá, ao lado de Deus, ele travou grandes batalhas contra o diabo. Imagina o inimigo falando aos ouvidos de Daniel enquanto ele orava e lhe dizendo: facilite as coisas. Pense que você será poupado da morte se transgredir apenas uma vez. Não há problema em fazer isso. Pense no seu futuro. Ore em secreto, em seu coração, de boca fechada, ninguém precisa saber. Mas Daniel, apesar de qualquer pressão mental vinda de Satanás, fez o que costumava fazer. Daniel foi denunciado, foi jogado na cova dos leões. Você já parou para imaginar isso? Ser jogado num buraco cheio de leões?
Sua resignação em se manter fiel não o livrou do sofrimento do medo dos leões, da inveja, da ira e da perseguição dos corruptos. Talvez você, meu amigo, esteja pensando nesse dia: por que Deus permitiu esse sofrimento na vida de um filho tão amado e íntegro como Daniel? Por que Deus não o livrou antes? Minha convicção, e eu já compartilhei antes, é que Deus nem sempre nos livra da maldade dos outros, mas Ele promete estar presente nas adversidades da vida. Deus o sustentou em todas as circunstâncias, inclusive dessa vez na cova dos leões, fechando a boca daqueles animais. Aprendemos com Daniel, diante de todas essas circunstâncias e conspirações, que ele não ficou se justificando, se lamentando para se livrar da condenação. Não ficou com nenhuma espécie de mimimi, como a gente pode dizer hoje, né? Ele simplesmente continuou a fazer o que sempre fez. Não mudou sua oração, nem o lugar que costumava, não fechou as janelas. Ele manteve a mesma rotina de comunhão com Deus. Independente de Deus livrá-lo ou não dos leões, ele se manteve firme na comunhão, na obediência e na fidelidade com Deus. Diante da impossibilidade de livrar Daniel do decreto estabelecido por ele mesmo, o rei foi até Daniel e lhe disse: que o teu Deus, a quem você serve, o livre. O rei tinha certeza, tinha convicção do estilo de vida de oração de Daniel, e estava esperançoso de que houvesse uma intervenção divina. Será que as pessoas, essa pergunta eu quero fazer para você, para mim mesmo nesse dia, será que as pessoas sabem de nossa conduta diária com Deus? Será que nossas posturas revelam nosso relacionamento íntimo com Deus? Não podemos evitar que as pessoas mais tentem nos destruir, mas Daniel nos ensina que podemos orar a Deus, pois Ele tem poder para nos livrar até mesmo de leões. Aqueles invejosos e maldosos não contavam com a intervenção do Deus de Daniel em livrá-lo, ao colocar um anjo para fechar a boca dos leões e permanecer com ele na cova durante toda aquela noite. Este é o Deus maravilhoso, meus queridos, a quem nós servimos e amamos. Aleluia! Ele sempre está presente, e se for da sua vontade, Ele nos livrará de qualquer mal. Daniel nos ensina que vale a pena nos mantermos íntegros, vivendo em fidelidade a Deus, pois Ele cuida de nós em toda e qualquer circunstância. Amém? Vamos orar? Deus, Tu és o Deus maravilhoso e poderoso. Eu te adoro na beleza da Tua santidade, te exalto porque tens poder para realizar tudo o que desejas na terra como no céu. Tudo está sob seu controle. Eu te louvo porque livraste Daniel na cova dos leões. Eu te louvo, Senhor, porque Tu nos livras a cada dia de covas, de problemas, de adversidades. Eu te louvo porque Tu me ensinas e me livras das adversidades da vida. Eu te agradeço porque nunca me abandonas, mas apenas peço, meu Deus, que me ajude, que nos ajude a sempre ser íntegro e fiel ao Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui é o pastor Luciano Serenado, pastor de Educação Religiosa da Igreja Batista Central do Correia, em mais essa meditação, em mais essa devocional que, por certo, vai edificar as nossas vidas. Fique na paz.